Resolvendo exercícios, nada mais justo que calcule as integrais abaixo. O nosso primeiro é essa integral aqui. Vamos começar bem devagarzinho. Essa daqui está aqui bem de boa, bem tranquila para resolver. A gente pode simplesmente fazer a substituição. Chama o de seno de x. O nosso du vai ser cosseno x dx. Repara que o que vai sobrar na nossa questão? Integral de seno, que é u, então é u, tudo isso daqui, du. Ou seja, u quadrado sobre 2. Ou melhor ainda, seno ao quadrado de x sobre 2 mais constante. Então, o primeiro não precisa nem lembrar daquelas formas, não precisa lembrar de nada. Substituição bem simples mesmo. Vamos para a letra B, que é integral de seno ao cubo de x cosseno na quinta de x. Então, a gente tem que decidir aí, tentar lembrar da estratégia, em qual vai ser o nosso u. O nosso u eu vou chamar de seno ou eu vou chamar de cosseno. Então, se a gente voltar aqui nas propriedades, reparem que eu posso escolher, porque tanto o cosseno é ímpar, quanto o seno é ímpar. Então, eu simplesmente separo um e transformo os demais no outro. Eu posso separar o seno e transformar os demais em cossenos, ou eu posso separar um cosseno e separar os demais no seno. Tanto faz. Ficamos, então, com separar um seno. Como é que vai ficar? Integral de seno ao quadrado de x, cosseno na 5 de x, seno de x dx, e aí que esse pedaço aqui a gente vai reescrever. A gente vai ter integral de 1 menos cosseno ao quadrado de x, cosseno na quinta de x, seno x dx. E o que a gente faz? Bom, a gente chama o u de cosseno de x. Lembrando que a gente vai ter um sinalzinho aqui que a gente precisa cuidar, porque a derivada do cosseno é menos seno. Ainda vou escrever o menuzinho para o outro lado, para a gente não esquecer que o menos vai ser a parte do preço pago, para transformar o du em dx. Aí, a nossa integral vai ficar como? Integral de 1 menos u quadrado, que multiplica u na 5, e tudo isso daqui, menos, que eu já vou colocar lá fora, du. E resolver essa integral nem tem muita graça. Primeira coisa que a gente vai fazer é resolver os produtos aqui, então vai ficar u na 5 menos u na 7 du, e a integral vai ser menos u na 6 sobre 6, menos u na 8 sobre 8, mais constante. E aí, que eu já vou substituir esse u por cosseno de volta, e vou fazer jogo de sinal, ficando, então, menos 1/6 cosseno na 6, mais 1/8 cosseno na 8. E tá aí, mais um resolvido. Esse o caso mais tranquilo que a gente pode escolher. Sempre que a gente tiver um ímpar, sendo seno ou cosseno, separa um e transforma o resto. É bem mais simples quando a gente tem seno ou cosseno ímpar. Vamos para a letra C. Produto de secante e tangente. Bom, para produtos de secante e tangente, o que é bom? Secante par ou tangente ímpar. Se a tangente é ímpar, separa uma secante tangente. E como a nossa tangente é ímpar, então está resolvido. Vamos separar uma secante tangente. Poderíamos ter usado também o fato da secante par. É bem tranquilo. Reparem que, de novo, funcionaria os dois casos. Mas optei por separar uma secante tangente. Como é que vai ficar? Vai ficar a integral de secante ao cubo de x tangente ao quadrado de x, secante x, tangente x dx, e as demais tangentes a gente utiliza
A fórmula tangente ao quadrado de x mais 1 é secante ao quadrado. E esse 1 eu vou jogar para o outro lado. Vai ficar como? Integral de secante ao cubo de x, secante ao quadrado de x menos 1, secante de x, tangente de x, dx. Então, reparem que essa formulazinha aqui, ela é muito boa. O que eu faço? Agora sim, substituição. U vai ser secante x e o nosso du vai ser secante tangente dx e só substituir, sem muito segredo. Vai ficar integral de u ao cubo, u quadrado menos 1, tudo isso daqui, du. E como é que a gente resolve? É produtinho. Primeiro a gente faz u na 5 menos u na 5, du, e depois u na 6 sobre 6, menos u na 4 sobre 4, mais constante. E volta para u igual a secante x, que vai ficar secante na 6x sobre 6, menos secante na 4x sobre 4, mais constante. E repara aqui, já resolvemos 3 exercícios, falta só o último, que é um exemplo daqueles dos mais chatos que a gente tem. A gente vai precisar usar a fórmula de seno de AX vezes cosseno de BX, que vai ser como? Seno de AX cosseno BX é meio, seno da diferença, seno da soma. Como é que vai ficar então? Isso aqui é a mesma coisa que meio integral do seno da diferença desses dois caras. Então, é 3π sobre 2 menos π. Bom, π é a mesma coisa que 2π sobre 2. E isso vai dar π meios, certo? Então, vai ficar seno de π meios x mais o seno da soma desses dois caras. Então, eu precisaria calcular a soma dos dois. De novo, boto o 2 ali para poder tirar o mínimo. Ficaria 5π sobre 2. Então, seno 5π sobre 2 dx. E aí, que a gente pode usar o caso geral. Esse aqui é um k. Esse aqui também é um k. Opa, esqueci um x aqui. É x dx, né? Seno de 5π sobre 2x. E agora sim, a gente pode fazer um caso geral. O k seria π meios, e no outro, o k, a gente vai acabar considerando 5π sobre 2. Então, vamos fazer o caso integral de seno de kx dx. E como a gente resolve essa integral? Substituição. U vai ser kx, du vai ser k dx. E o k passa dividindo. Então, 1 sobre k du vai ser o nosso dx. E com essa substituição, a gente consegue calcular 1 sobre k, porque a gente já sabe que esse cara vai lá para fora, integral de seno de u du. Integral do seno, quanto que é? Menos cosseno de u. Por que menos? Por causa da derivada do cosseno, que é menos seno. Então, aí, a gente vai ter que menos 1 sobre k, cosseno de u é cosseno de kx, mais constante. E aí, é só voltar agora para o nosso exercício inicial, que vai ficar da seguinte forma. Meio, esse meio vai multiplicar essa integral e essa integral. Então, coloca ali um parênteses. Menos 1 sobre k. O nosso k, π meios. Vou aumentar aqui. Cosseno de k vezes x. Mais, agora eu resolvo a integral desse pedaço, que é menos, por causa desse menos aqui, 1 sobre k. O k é 5π meios. 5π meios.
cosseno de K, 5π meios x. E tudo isso somado constante. Lógico, a gente pode organizar aqui um pouquinho. Ficaria assim, π meios menos 2 sobre π cosseno π meios x menos 2 sobre 5π cosseno 5π sobre 2x. E aí que esse 2 que está dividindo vai ser cortado com esses dois que estão multiplicando. E como é que vai ficar? Aí vai ficar mais bonitinho. Vai ficar 1 sobre π menos 1 sobre π, por causa que o sinalzinho não vai embora, cosseno de π sobre 2x, menos 1 sobre 5π, cosseno de 5π sobre 2x, mais constante. Lembrando que se a gente derivar isso aqui e organizar, o que acontece? A gente voltaria para essa função aqui. É interessante também ressaltar, antes da gente terminar aqui e deixar mais exercícios para vocês, senos e cossenos a gente ocupa muito na parte de elétrica, tá? Ele aparece bastante esse tipo de integral quando vocês estiverem lá na parte específica de elétrica. Então aí, mais exercícios é com vocês.